Olá, boa tarde. Beth, Cris, Ana Beatriz, Matheus chegando aqui, muita gente boa, que bom. Gente, hoje vai ser bastante especial, hein? Muito especial pra mim. Espero que seja pra vocês também. Uau! Muita gente legal aqui junto. Vamos dar um tempinho. Vamos dar um tempinho para o sistema ir rodando, as pessoas irem chegando. Cris, boa tarde, gente. Boa tarde para todo mundo. Tem uma maneira de colocar aqui só. Val entrou, Valmir. Eu esqueci como é que coloca fixo. Alguém me explicou e não sei mais como colocar. Vai ficar assim, tá fixo aqui. Mas aí eu vou. A gente vai começar, tá bom? Vou chamar o nosso convidado de hoje. Jus, Oi, João. que maravilha te ver, linda de vermelho. Quanto tempo que a gente não se vê assim. Por que você acha que eu tô de vermelho? Olha, eu acho que você tem que patentear aquela echarpe. Já falaram isso pra você, né? Já virou meme, já virou charge, já virou desenho, aquela imagem eu na verdade é um cardigan vermelho que eu joguei aqui, eu estava fazendo frio na câmara no dia, e aí na verdade, a história é o seguinte, eu conto essa história no livro, mas eu vou contar aqui para você. Era um momento que havia uma demonização do vermelho, né, da cor vermelha no Brasil. E aí, era o dia da votação também, do impeachment da Dilma, e eu fui almoçar na casa de Flávio Elias, meu amigo, e quando eu terminei de almoçar, eu olhei pra mim e falei, gente, eu não tenho nada de vermelho. Eu falei, você tem uma gravata vermelha? E Flávio falou, não, não tenho. Eu também não tinha uma gravata vermelha. Aí eu falei, já que tá fazendo frio no plenário da Câmara, eu vou levar meu cardigan vermelho. E aí, acabou que eu não usei, não botei o cardigan e joguei ele aqui. E ficou, então, essa imagem aí, icônica. Icônica. Icônica mesmo, né? Em homenagem a você e toda essa história, porque já faz parte da nossa história coletiva. Eu tô aqui de vermelho também, que é a nossa história. Maravilha. Eu queria começar agradecendo. A gente começa assim, de uma forma meio oficial, sabe? Porque tem um monte de gente aqui acompanhando. E aí tem que abrir o programa e dizer o que, que a gente está fazendo aqui para muita gente nova que está chegando. O projeto Arquivo Vivo, ele tem um nome que é uma brincadeira com arquivo morto, que todo mundo já ouviu falar, né? Há polêmicas diversas de que, na teoria, o arquivo morto não existe, mas na prática ele existe. Sobretudo no arquivo, no museu, na nossa memória, o arquivo é morto. A gente não acessa, a gente não sabe entrar em contato com esse nosso passado. E aí, o arquivo vivo é qualquer documento que a gente consegue trazer à vida. Na verdade, não existe um arquivo morto por si. Todo arquivo ele pode ser vivificado, ele está interrelacionado com a história é articulada, né? A história não só. Chussi, desative os comentários, por favor. Vou desativar. Eu fico sem. Agora você vai me dizer como é que desativa o comentário. Tem uma interrogaçãozinha aí do lado, assim, três pontinhos, você vai apertar nele, nos três pontinhos, e Acho que, acho que já desativei. ativou. Pronto, perfeito. Porque senão a gente fica querendo ler, né? Não é E responder as não, é perguntas. não, também sobe na frente do convidado, sabe? Além de subir na frente do Ah, convidado, como a gente está abrindo para as minhas redes, você sabe que as minhas redes são monitoradas pelo gabinete do ódio, né? Pelos cybersicários, por essas milícias digitais. Então, para a gente impedir que essas milícias digitais envenenem a live
com comentários ofensivos, a gente desativa os comentários e aí só fica quem tem interesse em nos ouvir. E você está vendo aí que a audiência está aumentando. E daqui a pouco eu vou explicar para as pessoas que estão chegando através das minhas redes quem é você, para que elas saibam quem é você. Aliás, eu posso começar já agora. Juscelene Santana é atriz, jornalista, escritora e pesquisadora. E hoje, Juscelene está à frente do Instituto Martim Gonçalves, que é o instituto que tem o acervo de Eros Martim Gonçalves, que foi o fundador da Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia. E esse instituto não cuida só do acervo do Eros Martim Gonçalves, como propõe um debate sobre o papel do teatro na construção da democracia, o papel do teatro na construção de políticas públicas, o destino dos atores, qual é o lugar que o teatro deve ter. Essa pessoa maravilhosa é a Juscelene Santana, e ela tem essa live chamada Arquivo Vivo, que agora eu dou a palavra para ela se apresentar. Essa live Arquivo Vivo, ela transpassa toda a nossa história, a tua também. Eu acho que ninguém dispensa apresentações, porque ao apresentar, a gente revela o nosso olhar sobre alguém, né? João Willis não é só essa pessoa que o Brasil inteiro conhece, e várias pessoas da Europa, do mundo, eu poderia dizer, como ele é um grande estudioso do jornalismo. As narrativas críticas do jornalismo sempre tiveram presentes em João Willis enquanto estudante, enquanto mestrando, enquanto pesquisador. E eu acho assim, extremamente interessante que a pauta de hoje, que a gente tem a falar, seja dessa relação das fake news para a construção da própria memória. Dentro da historiografia, Jean, a gente costuma dizer, e a gente sabe, que as fontes jornalísticas, elas são a fonte primitiva, primeva, para a construção da história do tempo presente. Dos anos 50, do século XX para cá, basicamente o que a gente tem como fonte é o que saiu no jornal. Então, por aí, a gente já tira a dimensão do problema que eu queria tratar com você, né? Primeiro, querendo saber um pouco mais como é que está a sua pesquisa sobre fake news. Claro, a gente tem um monte de notícia nova aqui, saída em tempo, né, de real aqui para falar sobre as fake news agora no Brasil, mas eu queria saber, em primeiro lugar, como é que você, estudando a fake news também nos Estados Unidos, se você tem um traço, um paralelo sobre semelhanças, diferenças, e sobre como é que é o Estado hoje de tratar o problema da fake news, que vai ter um efeito brutal na construção da nossa história, da nossa memória e do nosso arquivo. José, uma pergunta interessante. Bom, a minha pesquisa está em andamento, certo? Ela está em andamento. O corpus, digamos assim, da minha pesquisa é o conjunto de fake news publicados e que começaram a circular, na verdade, no Brasil. Eu retrocedo a 2011, porque em 2011 saem as primeiras fake news contra mim, certo? Mas as fake news, aí eu sou atacado por fake news até 2016, por um certo segmento político no Brasil, mas depois outros segmentos políticos começam a fazer uso de fake news contra mim e contra todo o campo político ao qual eu pertenço, que é o que a gente chama de campo das esquerdas ou campo progressista democrático, certo? Então, eu pego essas fake news, mas sobretudo as que circulam a partir de 2016 até as que circulam agora em 2020 por causa da Covid-19. Para entender o fenômeno de desinformação no Brasil e entender como esse fenômeno teve um papel na eleição de Bolsonaro, né, na corrupção do sistema eleitoral e na eleição de Bolsonaro. Agora, claro, esse fenômeno não é isolado, ele está articulado com um fenômeno de desinformação que acontece na Inglaterra, quando a Inglaterra começa a discutir, o Reino Unido começa a discutir a saída ou permanência da União Europeia, né, da zona do euro, da União Europeia, e está articulado com o fenômeno de desinformação nos Estados Unidos, que elege Donald Trump, que está articulado com o fenômeno de desinformação na América Latina, aí o Brasil, Colômbia, por exemplo, quando houve a discussão sobre o acordo de paz com as Farc, as Forças Revolucionárias da Colômbia, também esse processo, esse referendo foi invadido por fake news e com outras ondas de desinformação que elegeram líderes de extrema-direita em outras partes do mundo. Então esse fenômeno o fenômeno do Brasil não é um fenômeno isolado, ele acontece articulado com esse fenômeno global de desinformação. Então não por acaso, 2016 é o ano em que Oxford elege a palavra pós-verdade como a palavra do ano. E a partir de 2016, pós-verdade, fake news começam a se tornar populares. As duas expressões começam a se tornar populares. A expressão
A expressão começa a se tornar popular. Isso não quer dizer que fake news tenham surgido em 2016 ou a partir das novas tecnologias da comunicação e da informação. Né? As fake news são um fenômeno muito antigo e o uso da mentira na política mais antigo ainda. Né? O que a gente pode dizer é que as novas tecnologias da comunicação e da informação se converteram num terreno fértil para essa estratégia política, para essa disputa, essa guerra narrativa. Você consegue ver quais são as diferenças mais significativas do processo no Brasil e nos Estados Unidos? Assim, só para citar dois países? Eu posso lhe dizer as semelhanças, certo? O que há de semelhante. As diferenças têm a ver com as histórias de cada país, com o estágio da democracia de cada país. Né? A democracia, ela é uma experiência que muda no tempo e no espaço. Né? A democracia do século IV a.C., nascida na Grécia, não é a mesma democracia hoje. A democracia argentina não é semelhante à democracia japonesa. E por aí vai. Quer dizer, a democracia é uma experiência. Então, as diferenças têm a ver com os estágios da democracia, têm a ver com a história de formação dos estados, de cada um dos estados-nações, as questões prementes que afetam essa população. Mas me interessa muito mais falar da semelhança. E uma coisa que há de semelhante em todos esses processos de desinformação é o uso das questões de sexualidade e gênero. Ou, dito de uma maneira mais direta, a homofobia é um elemento comum a todos esses processos de desinformação. Ela não esteve ausente, porque o racismo pode estar ausente de um, né? Deixa eu ver, a questão da imigração, por exemplo, no Brasil, essa questão da imigração não foi central, né? Embora houve um discurso nas fake news contra a Venezuela, contra os imigrantes venezuelanos, e algum discurso contra os africanos presentes no Brasil, os poucos africanos presentes no Brasil, a questão da imigração não foi central. Mas nos Estados Unidos isso foi central. Na Europa, por exemplo, na Espanha e na França, a desinformação ficou muito localizada na questão da imigração, em tratar o imigrante, sobretudo o imigrante de origem árabe, como inimigo. Né? No Brasil, como a imigração não é um problema, a centralidade no Brasil foi a homofobia. E a homofobia está presente em todos esses outros processos de desinformação. As questões de sexualidade e gênero, porque aí não é só a homofobia é a principal, mas aí envolve as questões da legalização do aborto, que envolve as reivindicações feministas, e a questão das pessoas transexuais e transgêneras, as fake news que envolvem pessoas sexuais e transgêneras. E sempre colocando a comunidade LGBT como uma ameaça à família, né? a essa concepção de família ocidental, burguesa, judaico-cristã. E uma ameaça às crianças. Né? A homossexualidade sempre tratada, a comunidade LGBT tratada como uma ameaça à infância. E por isso a associação da homossexualidade e da comunidade LGBT com a pedofilia e com crimes sexuais. Certo? Embora isso não corresponda à verdade, né? Os dados, os números mostram exatamente o contrário disso, que as pessoas mais... as vítimas preferenciais da violência sexual são as mulheres, as meninas, né? E os agressores são, em geral, homens héteros, são homens héteros muito próximos deles. Tios, pais, padrinhos, parentes, pessoas próximas e vizinhos. Então, mesmo com os dados mostrando essa realidade, as fake news conseguiram construir um imaginário de que a comunidade LGBT é que ameaça a infância e que é a comunidade LGBT que pratica a pedofilia. Então, esse é um elemento que aparece nessas diferentes ondas de desinformação, que estão, de uma certa maneira, articuladas. E essa onda de desinformação, ela resulta na emergência da extrema-direita, né? Inclusive como dizer, inserção da extrema-direita em espaços onde havia um cinturão sanitário contra ela. Por exemplo, na Espanha, o Vox, que é um partido de extrema-direita, durante muito tempo a Espanha manteve um cinturão sanitário contra, não só a Espanha, como a Europa de maneira geral, manteve um cinturão sanitário para impedir que grupos de extrema-direita chegassem ao parlamento. Né? E esse cinturão foi rompido, por exemplo, na França, e o Vox conseguiu se legitimar como partido e conseguiu eleger pessoas para o parlamento. Então, a extrema-direita começou a ganhar voz, começou a eleger pessoas com base nessa onda de desinformação. Já 1000 perguntas agora aqui, travando com as perguntas que eu já tenho.
e vamos tentar organizar, sobretudo uma que é muito cara para os historiadores, que tentam escrever a história do presente, que é um desafio. Em primeiro lugar, que um dos recursos, uma das habilidades e competências de qualquer historiador vai ser também um técnico de TI. Sim. Não dá, não vai dar mais para dar conta das informações, das fontes, sobretudo dos fluxos informacionais. É muito ingênuo achar, né, que apenas ao ler o jornal ou entrevistar, como até nós vivemos isso muito pouco recentemente, iríamos dar conta. Então, isso vai ao mesmo tempo ao encontro de como sanar, de quais são as estratégias, de como é que se dá essa luta. E eu gosto muito da expressão que você fala, né, de cordão, de bolsão, de proteção, e de como é que isso realmente pode ser implementado. Ju, eu não tenho uma resposta certa ainda, porque o mundo inteiro está... O Estamos mundo no meio do furacão. está se interrogando como fazer isso, né? Por exemplo, a gente recebeu a notícia hoje de que o Facebook excluiu centenas de páginas de produção de desinformação e fake news ligadas ao bolsonarismo no Brasil. O Facebook... Anteontem. Anteontem. Diante da tentativa dos estados de responsabilizar o Facebook, porque o Facebook é uma empresa transnacional, né? Quer dizer, não é uma empresa multinacional, ela é transnacional. Então, ela é difícil porque as legislações mudam de um país para o outro e o Facebook parece estar acima dessas legislações. E os estados estão buscando maneira de responsabilizar o Facebook pela onda de desinformação, pela eleição de tiranos e pelos crimes perpetrados contra a humanidade, como, por exemplo, o genocídio de Mianmar foi perpetrado muito em função de mentiras que circularam no Facebook. Então, o mundo está buscando essa saída. A resposta tem que vir da legislação mesmo, ou seja, teremos que eleger, não são só os historiadores que têm que ter noção de tecnologia da informação. Também os parlamentares e os legisladores têm que ter essa noção. Há que se criar uma malha legislativa que possa restabelecer a linha entre verdade, a fronteira entre verdade e mentira. Há que ter estratégias de comunicação dentro dessas mídias sociais, porque a experiência das pessoas com as mídias sociais, a experiência das pessoas com a internet está cada vez mais restrita às mídias sociais, né? A internet é um oceano. E, no entanto, essas corporações conseguiram construir um aquário dentro do oceano. Então, as pessoas estão dentro desse aquário, elas têm um oceano, mas elas estão dentro desse aquário que são as mídias sociais. Então, elas se relacionam basicamente a partir das mídias sociais. Então, há que se criar estratégias de comunicação dentro dessas mídias sociais e buscar cada vez mais a responsabilização dos empresários, das pessoas que trabalham nessas mídias sociais para conter essa onda de desinformação. E, claro, as pessoas que pesquisam, sobretudo os historiadores, eu não sou historiador, mas acho que os historiadores já tinham esse desafio, né? Você, por exemplo, no seu trabalho sobre Eros Martins Gonçalves, você pegou toda uma produção jornalística que falseava a verdade, né? Você fez uma arqueologia, e é cada vez mais papel da história escavar esses estereótipos construídos pelo jornalismo comercial, pela imprensa, por essa tecnologia do século XX, e também a escavar... Jússi? Tá me ouvindo? Jússi, você Alô? voltou? Eu tô te Voltou agora, ouvindo. né? Eu tô te Tô te ouvindo. ouvindo. Pode falar. Massa, então é isso. Agora tem que escavar também, o papel do historiador, agora é escavar também os estereótipos produzidos pelas fake news, né? Esse material que circula nessas mídias sociais. Então, tem algumas iniciativas, como as agências de checagem, né? Tem multiplicado cada vez mais as agências de checagem. A autoridade, ou seja, seguir perfis que têm autoridade e responsabilidade. Então, a coisa de verificar perfis é muito importante, né? Perfis verificados no Facebook, porque aí confere uma autoridade, uma responsabilidade sobre esses perfis. E como eu disse, buscar responsabilizar cada vez mais essas corporações, esses conglomerados de comunicação, sem, ao mesmo tempo, ferir a liberdade,
a neutralidade e a privacidade, que são os pilares da internet, quer dizer, da relação com a internet. A nossa relação com a internet tem que ser baseada na neutralidade, ou seja, todos devemos ter o mesmo pacote de dados, devemos transmitir os nossos dados com a mesma velocidade, ter acesso ao mesmo conteúdo, à mesma quantidade de conteúdo, porque senão você cria uma desigualdade no acesso à informação, né? Você acaba com a democracia da comunicação. Você tem que ter liberdade, e aí a sua liberdade tem que ser responsabilizada, porque você tem liberdade para publicar, mas se você publica mentiras, você tem que ser responsabilizado por tal mentira. E essa responsabilização tem que vir da plataforma de comunicação e tem que vir do sistema de justiça de cada país. E, por fim, a privacidade. Ou seja, a privacidade tem que ser mantida também desde que você não utilize a privacidade para perpetrar crimes, como os crimes sexuais, por exemplo, né? E os crimes contra a honra. Então, a legislação ela tem que pensar nessas três coisas e todas as iniciativas culturais, comunicacionais e jornalísticas também têm que pensar nesses três aspectos, né? Você sabe, como jornalista, nós trabalhamos juntos no Correio da Bahia, você sabe disso, o quanto também era difícil para nós, como jornalistas, sob uma linha editorial, manter esse compromisso com a verdade, sabe? E você sabe o quanto o jornal é produto de um embate, né? Que se dá dentro da redação e que, ao fim e ao cabo, corresponde muito mais aos interesses de patrões do que dos jornalistas. Quando você fala sobre o passado, né, sobre o caso de Martim Gonçalves no passado, e que ele vira quase que arquetípico, porque é uma campanha muito bem orquestrada entre uma rede de jornais que vai assumindo as mais diferentes plataformas até parar no muro, nos muros, né? O que poderia ser de mais urbis, que né? Não é o WhatsApp da vida, era o muro que pichava, o muro que trazia. A gente tira uma primeira conclusão, que aparentemente parece que não tem ordem. A campanha, ela parece que não tem estratégia, ela parece que é selvagem, ela parece que ela é muito do indivíduo passional. Sim. E não é. Você é capaz de listar quais são as estratégias. Na minha tese, eu listei sete estratégias que eram replicadas, trechos, frases retomados. E assim, é claro que com todo o aparato tecnológico que a gente tem hoje em dia, a multiplicidade nos transforma num mar sem fim. Mas, por outro lado, nós também temos outras estratégias para mapear esses rastros. Sim. Então, assim, eu continuo acreditando que é tão importante, todas as ações, claro, mas entender de como é que essas frases, de como é que essas estruturas elas são gestadas. Né? A sua pesquisa, para mim, ela é inspiradora. E a sua tese, ela vai ser uma das referências do meu trabalho, porque você faz um estudo detalhado, muito bem feito, com muita erudição, com muito cuidado, sobre um fenômeno de desinformação que praticamente destruiu uma pessoa e mudou o imaginário em relação a essa pessoa. Você restitui, anos depois, uma verdade sobre esse cara. Então, além da consistência da sua tese, eu me identifico muito com Eros Martim Gonçalves, porque o que aconteceu comigo também foi uma coisa pensada. Parecia selvagem, parecia sem ordem, parecia sem método, mas tinha método, tinha ordem. E mesmo as pessoas têm método e ordem. E mesmo as pessoas que estavam do meu lado, que eram minhas parceiras, do meu partido, do meu campo político, não entendiam isso. Quer dizer, não entendiam que havia um método ali, um ataque, uma forma de ataque à esquerda, ao campo democrático. Então, sobretudo, eu me identifico com o Eros porque o elemento da homofobia estava presente. Sua tese mostra claro. Isso. Sua tese é clara em mostrar o quanto a homossexualidade de Eros Martim Gonçalves incomodava e a combinação da homossexualidade com o brilhantismo dele, com a inteligência. Então, há um eco do que aconteceu com Oscar Wilde, por exemplo, no processo contra Oscar Wilde na Inglaterra,
há um eco no que aconteceu com Eros e há um eco no que acontece comigo, né? E aí você vai olhar que não é por acaso isso. O que eu não sou historiadora, eu não sou historiadora, eu sou uma atriz que estuda história. Eu sempre gosto de colocar isso no lugar. Talvez eu seja uma atriz tão boa que eu finja ser uma boa historiadora. Eu interpreto bem o historiador, mas é claro, eu não me coloco como historiadora, eu realmente tenho muito respeito por conta disso, mas você termina se aproximando, né, das estratégias, das técnicas. O meu grupo de história e historiografia do teatro, que é de história do teatro brasileiro, a gente tenta elencar conceitos e formas, e sobretudo aí que eu quero te falar, os princípios. A história, ela não é reprodutível, ela não é reproduzível, ela é única, mas ela tem princípios. Sim, Há algo de transhistórico, há algo de transhistórico na história que se replica a despeito dos contextos mais diferenciados. E uma das coisas que mais me saltava à vista, quando a gente falava lá atrás, eu escrevendo a tese e pensando em coisas, eu lembro de uma frase que eu te falei sobre a bolha, que não, eu não sei se você lembra da bolha, mas não é a bolha, não é essa bolha que a gente fala hoje, é a bolha que eu inventei. E duas coisas. peraí, Primeiro é o seguinte, eu vou mudar de cenário porque a luz está caindo e aí eu vou ligar as luzes e vou mudar de cenário. tá Aqui, bom. pronto. Peraí que eu vou acender as Eu luzes. acho que eu já conheço esse circo. Aí eu já conheço. Já tô íntima da tua casa, hein? Pronto. Eu tô assistindo tudo. A primeira é o discurso ad hominem, Jean. Porque é o seguinte, determinadas figuras públicas, e aí a gente chama as personas públicas, elas são difíceis da gente discutir com os argumentos. Porque nos argumentos a gente não vai ganhar. A gente só vai perder. Então a gente desloca o debate, que na verdade é um recurso retórico, é um recurso velho como ronca. Os sofistas já usaram 5 vezes por 1 milhão o tempo inteiro. Então é o discurso, eu falo a pessoa do discurso. E a pessoa do discurso, ela é infinita. Eu vou falar do seu cabelo, eu vou falar da sua roupa, eu vou falar da sua sexualidade, eu vou falar que você de tudo. Sim. A gente, na verdade, né, pega um desvio. E a bolha a que eu me referia é uma estratégia ainda mais perigosa, porque toda persona pública ela irradia frases, conceitos sobre si mesmos, não necessariamente verdadeiras ou falsas. Sim. E o que a fake news faz ela é manipular os limites do possível sobre alguém. O verossímil sobre alguém. Esse é um elemento que eu já escrevi sobre isso e eu levo em conta. Quer dizer, as fake news, elas nunca são mentiras absolutas. Elas são construídas a partir de um elemento de verdade e toda uma teoria mentirosa, verossímil, é construído a partir desse elemento de verdade. Ou seja, pega-se um elemento verdadeiro, descontextualiza-se e produz uma narrativa mentirosa absolutamente verossímil em cima desse elemento da mentira. E por isso que ela faz tanto sucesso. Exatamente. Por isso que ela é tão poderosa. Exato. Por isso que ela é tão poderosa. Porque ela tem o fundo da verdade. E aí eu queria te dizer uma outra coisa, quer dizer, ou te perguntar sobre essas, digamos assim, sobre o cotidiano que eu vivo no interior do Brasil, que você viveu muito no interior do Brasil, e da entrada das redes de WhatsApp, e da entrada de todas as narrativas que chegam, né? É como se a especificidade de nossa sociedade em dar conta disso. Se você nota, nas tuas pesquisas, eu não sei se eu estou fazendo corretamente em comparar, se a sua pesquisa compara, se é uma análise comparativa com os Estados Unidos de alguma forma, mas assim, o, o, o desvão que nós temos educacional no nosso país, se ele também, é meio óbvio ou não, eu não sei, se ele também faz com que essas narrativas se tornem ainda mais perigosas. Sim, claro. Mas olha, adorei o desvão.
esse abismo, nossa, maravilhosa. Esse abismo, Eu estou aqui quieta, querendo que você faça meu texto para a gente interpretar, mas me deixa, hein? Depois. tá aí uma eu tenho que fazer o texto, de terminar o texto, que a gente não vai falar dele agora, mas terminar o seu texto. A gente, eu vou terminar. Mas olha, vamos dizer assim, vamos chamar de déficit de déficit de educação, do acesso à educação formal e de uma educação emancipadora que permita os espíritos, as subjetividades, os eus, né, os caracteres, a se defenderem da propaganda, da mentira. Esse déficit, ele está presente no Brasil e ele também está presente nos Estados Unidos. Por incrível que pareça, os Estados Unidos são uma nação riquíssima, mas a desigualdade é enorme nos Estados Unidos. A desigualdade social e, portanto, a desigualdade de acesso à educação também. E também a educação não é... A que se tem acesso não é lá tão emancipadora e não protege tanto os espíritos, os eus, as subjetividades da mentira. Mas esse elemento conta muito, né? Por exemplo, no caso da campanha de Bolsonaro, da campanha que elegeu Bolsonaro, toda essa campanha de desinformação no Brasil, foi central a uma rede social, uma mídia social que não, sobre a qual não se tinha controle, que era o WhatsApp. Eu falei isso agora há pouco numa entrevista. Quer dizer, claro que a campanha de desinformação e de fake news e calúnias e teorias conspiratórias, ela se estendeu a todas as principais mídias sociais. Facebook, Twitter, Instagram e também YouTube. Mas a central foi o WhatsApp. Por quê? Porque o WhatsApp não permite desmentido público da maneira que as outras mídias permitem. Por exemplo, uma publicação mentirosa, alguém poderia chegar nos comentários dessa publicação e postar o desmentido. Mesmo que ele fosse apagado, poderia desmentir reiteradamente. Você poderia denunciar aquela página ao Facebook. O Facebook tinha um tempo de retirada ou não. E nesse tempo, claro, muito dano era produzido e um dano que muitas vezes não era reparado quando a publicação era retirada. Você podia responsabilizar judicialmente, no tempo do judiciário, claro, a pessoa que publicou a mentira. Claro que o tempo do judiciário também não reparava o dano produzido, mas você poderia fazer isso. No caso do WhatsApp, não havia esse controle, porque o WhatsApp funciona por meio de grupos, e grupos de afinidade, né? É o grupo da escola, dos pais de alunos, os grupos da faculdade, o grupo do colégio da infância, o grupo do condomínio, ou seja, são grupos de afinidade. E como são grupos de afinidade, essa proximidade confere uma autoridade ao que se publica ali, ao que se compartilha ali. E por ser grupo de afinidade, quase sempre se tem um melindre de desmentir a pessoa. Para o bem do funcionamento do grupo, não se desmente a pessoa. Tanto é que, por exemplo, quem desmentiu, quem nesses grupos disse, olha, isso não é verdade, você está publicando mentira, virou uma pessoa não grata e muitas vezes rompeu com o grupo e rompeu com a família. A gente sabe de muitos casos que aconteceu no Brasil, de gente que rompeu com a família. Porque as fake news, elas reafirmam um preconceito, elas reafirmam uma falsa certeza. As fake news são a história que as pessoas gostariam que existisse. Então, as pessoas que não gostavam de mim, pelo fato de eu ser um homossexual orgulhoso, gostaria que fosse verdade a mentira de que eu fiz uma declaração em favor da pedofilia. Por quê? Porque ela não admite, num nível inconsciente ou mais ou menos consciente, ela não admite que uma bicha esteja no lugar de deputado, num lugar de poder, num lugar de autoridade, e que essa bicha fale da maneira que eu falava. Então, isso incomodava ela no nível que ela mesma, muitas vezes, não admitia para ela, né? Esse preconceito. Então, ao ver uma mentira a meu respeito, ela gostaria muito que fosse verdade. Quer dizer, ela acredita de imediato, porque as fake news interpelam o sistema das emoções. A fake news não interpela a razão, ela interpela o sistema da emoção. Por isso que ela é tão eficaz, né? A desinformação, ela é algo que interpela o emocional, o medo, o preconceito, algo que está irracional, algo que está inconsciente muitas vezes em você.
E ao estimular e ao interpelar esse sistema, a reação é emocional. E a reação emocional é passar adiante, chocada. Olha só o que esse cara falou. E aí a outra pessoa recebe e tem a mesma reação. Olha só o que esse cara falou. E aí vai gerando o contágio virótico, né? A virulência da fake news é muito grande por isso. Quando a verdade é restituída, a pessoa não desmente. Não desmente em parte por falta de caráter, ou seja, ela sabe, ela descobriu que é mentira, mas ela não gosta. Não gosta da pessoa que está sendo vítima das fake news, né? Ah, então quando eu não gosto, eu vou passar, foda-se, não vou desmentir. E em parte porque ela tem vergonha de ter publicado a mentira. Então ela não desmente. E com isso a verdade não circula com a mesma velocidade que a mentira circula, né? No jornalismo convencional, no jornalismo praticado pela imprensa, a gente conheceu e ainda existe um tipo de jornal que apela para o sensacionalismo, né? Que a gente chama de sensacionalismo, que é a organização da notícia de modo a interpelar o emocional. Aquilo que pesquisadores da USP chamam de atrator estranho, né? Chamaram de o atrator estranho, que faz que levavam as pessoas aos circos dos horrores, aos fake shows, né? Esse interesse pelo grotesco, esse interesse pelo emocional foi explorado por um certo jornalismo e também por grandes jornais de prestígio. Não por acaso eu escolhi essa gravura do Opper, do Frederic Opper, que é uma gravura que foi publicada na revista PUC em 1894. E essa gravura dele, gravura, charge, sei lá, vamos chamar de charge porque... Cartoon. Sim. Ela fazia referência a um jornalismo que ficou conhecido como Yellow Journalism, que no Brasil é o que se chama de jornalismo marrom, né? Esse jornalismo que busca produzir notícias sensacionalistas, né? Notícias que interpelam a emoção e que não são verdade, mas também não são mentira. Usam elementos de verdade para produzir uma narrativa mentirosa. Nem que essa narrativa mentirosa esteja no título, né? Por exemplo, não me vem nenhuma agora, mas... cachorro faz mal à menina. Alguma coisa assim do tipo, na manchete, né? Cachorro faz mal à menina de 5 anos. Quando você lê isso, essa manchete, cachorro faz mal à menina de 5 anos, você imediatamente leva um choque e você pensa que um cachorro, sei lá, atacou uma criança. Quando você vai ler a matéria, diz que a menina comeu um cachorro quente e o cachorro quente produziu diarreia. Então, esse tipo de falsidade já era praticado por esse jornalismo. E o jornalismo, e mesmo os jornais sérios, os chamados grandes jornais, também apelaram muitas vezes a esse tipo de fake news. A gravura que eu escolhi, no meio da turbulência que ela representa um burburinho, tem lá um homem segurando um jornal escrito fake news. Essa gravura foi uma indicação a Sandra Chalub que me indicou. Ela falou, olha, você que está pesquisando fake news, dê uma olhada nessa gravura. E aí eu fui e pesquisei o contexto histórico que ela foi produzida. E ela foi, esse Yellow Jornalismo ele foi praticado pelo jornal de ninguém menos do que o Pulitzer. Quer dizer, o Pulitzer hoje é sinônimo de prestígio porque ele dá nome ao prêmio que premia grandes jornalistas, né? Mas o Pulitzer, em vida, quando era dono de jornal, ele fez um jornalismo bastante irresponsável. Um jornalismo de fake news que, inclusive, mudou a história do jornalismo nos Estados Unidos, porque os jornais começaram a concorrer entre si para ver quem publicava notícias mais sensacionalistas, portanto, narrativas mais mentirosas, o que, de alguma maneira, deteriorou a esfera pública, né? Quando a esfera pública ela é envenenada dessa maneira, quando se apaga a linha entre verdade e mentira, toda a esfera pública e a democracia fica em risco, né? Então, aí a gente chega em dois assuntos que são, para mim, assim, muito caros. Primeiro, é a maneira como até você me apresentou, como alguém que está preocupada do espaço do teatro dentro da estrutura social. E como as fake news, elas também não foram inventadas com o jornalismo. Sim. Sabe? Sim. A mentira social e pública, ela tem uma história própria, longa,
Claro, a gente pode apelar para algumas mais deliciosas que a gente estudou aqui e ali. Sei lá, a gente pode falar sobre Guerra dos Mundos, que todo mundo na Facom achou incrível que Orson Welles tenha inventado e as pessoas tenham acreditado e realmente, né? Mas assim, a história das fake news se confundem com a Bíblia, com as narrativas mais primitivas, ou seja, o próprio estudo de narrativas, o limiar entre verdade e mentira, entre referencial e imaginação, é o ponto que me interessa. Eu tenho, e aí é uma tese dentro da tese, é uma outra tese que eu jamais farei, mas cada vez mais observando a sociedade que a gente está, sobretudo no Brasil agora, tem uma frase que as pessoas falam assim: se o teatro acabasse, ninguém ia sentir falta. As pessoas falam isso. E aí eu olho e falo assim: amor, olha a falta ao redor. A falta já está aí. A falta. A falta tem coisas tão primitivas que é o treino do sujeito de poder brincar com narrativas ficcionais e não se desestruturar por isso. Às vezes, o que eu acho que é mais elementar, grotesca, da qual os bolsonaristas fazem parte, é que eles não se permitem brincar com narrativas. E a capacidade de se inventar como sujeito em construção, não monolítico, é o principal passo que essa gente não consegue dar. Às vezes, brincando também em Vamos, sala de aula, você vai detestar o que eu vou falar, eu acho, mas eu digo assim: bota Bolsonaro aqui na minha frente que eu vou interpretar um papel para ele vai mudar de ideia agora. Ele vai virar fã do teatro, não é possível. Vamos destruir isso aí. Eu fico com essas ganas. Essas pessoas precisam experimentar o limite do sujeito de ser e não ser. presta atenção. Por mais que eu confie em seu talento, e eu confio demais no seu talento, existem pessoas muro. Existem pessoas muro. Existem pessoas porta, existem pessoas janela e existem pessoas muros, altos, intransponíveis, sólidos. Os fascistas são pessoas muro, são pessoas não abertas à dilatação de imaginário. Elas acreditam numa subjetividade que está pronta, feita. Por isso elas dispensam tanto as artes. Quem acredita, quem acredita que a subjetividade está em construção, quem acredita que a gente deve ser como os vinhos, melhorar com o tempo, dar algum sentido positivo a estar aqui nesse planeta, está aberto às artes e sente falta das artes. E entende que as artes cumprem um papel fundamental em contar com os nossos escuros. Você está me ouvindo? Eu tô acolhendo aqui. Em nos contar com os escuros, com os nossos medos. A arte cumpre esse papel. Agora, as pessoas que se acham prontas, em geral os fascistas se acham prontos, eles são adversários das artes. Então eu acho que por melhor atriz que você seja, você não ia Bolsonaro gostasse do Não me desafia, não me desafia. O que você quer que eu creia nesse momento? Onde está a esperança? Ó, o teatro não precisa de Bolsonaro. O teatro não precisa que Bolsonaro goste dele. O teatro precisa ser contra Bolsonaro e ele já é contra Bolsonaro. E o teatro tem lugar nesse mundo porque o teatro é um lugar em que se pode mentir sem ameaçar a coletividade. O teatro é um lugar onde você pode inventar sem que você ameace e confunda as pessoas em relação ao que é fato e ao que é invenção, ao que é mentira. A permissão. Não percebe? Que é a própria construção da narrativa, não é só do eu, do sujeito, é da possibilidade de existirem várias verdades. O teatro, e de se reconstruir com ela. Mas eu falo também em sentido provocativo, Jean, e aí desculpa eu te interromper, porque não são só os bolsonaristas de carteirinha que acham que o teatro não serve para nada. Se fossem só eles, o que 15% da sociedade, 11, eu não sei, 10, 8% da sociedade,
Se fossem só eles, nós estaríamos em melhor situação, Mas, sabe? minha amiga, quem acha isso, tirando os bolsonaristas, os fascistas, quem acha isso por uma ignorância. Quer dizer, a pessoa que está assistindo uma série da Netflix não consegue, por ignorância, compreender que o teatro teve um papel fundamental na série da Netflix. Não só porque a série da Netflix é feita por atores que tiveram uma formação teatral, mas porque as séries da Netflix repetem histórias contadas por dramaturgos ao longo dos séculos, né? Então, assim, tem uma gente que acha que o teatro não é importante por pura ignorância, mas o teatro não vai deixar de ser importante por causa dessas pessoas. E também acho que, assim, por mais que eu concordo que a gente precisa formar público, a gente precisa seduzir, isso depende, claro, de uma política de educação e de cultura que faça isso, né? A gente entra, então, no horror político, né? O teatro vai existir, mas para o teatro existir em plenitude, é preciso que a política se abra ao teatro da melhor maneira possível, com políticas públicas de cultura, né? Então, mas voltando para a gente não derivar, porque se deixar eu e você entramos no Não, porque eu ia querer falar das escolas. As escolas também não acreditam na formação. É uma loucura isso, porque Não acreditam. Isso para mim é um equívoco. Isso para mim é um equívoco. Mas eu acredito na formação, acho a formação importante. A formação é a transmissão de um legado, né? Você transmite um conhecimento e você só produz conhecimento a partir de um conhecimento que você recebe. Mas o que eu queria dizer é que a literatura, a ficção, na verdade, né? A ficção, seja ela teatral, a literatura, a cinema, ou agora essa nova coisa que a gente não, que é cinema e é televisão, que são as séries. Quer dizer, nesses espaços a gente pode inventar mundos, a gente pode criar possibilidades, mas tudo isso num pacto entre espectador e criador sobre mundos possíveis, sobre seres possíveis. Esse é o espaço, não a política. O problema é que a política vem fazendo isso. A política vem criando mundos, inventando mentiras e portanto, levando a sofrimento, porque a mentira não deveria estar na política, né? Exatamente esse ponto. Para mim, eles estão assim interrelacionados completamente. A desconstrução do espaço ficcional do sujeito criador ou do fruidor ou do espaço da arte enquanto espaço de imaginação, ela é fundante da desgraça política que vivemos na nossa sociedade. Ela é fundante. Porque nós precisamos mentir e o lugar da política não é para isso. Exato. Então é como se vazassem as estratégias, as técnicas, para o lugar errado. Exato. Né? E aí nos deixa a todos órfãos. E de uma maneira mais radical, a realidade, ela é você falou algo do muro, a realidade é um murro também. Sim. Ela bate na sua cara. Ela vai bater na cara do brasileiro. A gente está inventando aqui, assim, aí pronto, a gente tem que falar sobre o momento histórico que a nossa live já está acabando. A realidade está tendo na população brasileira. Mais de 60 mil mortos pela Covid-19, com o presidente Exatamente. De maneira quanto mais sobre a pandemia, já é um murro da realidade nas pessoas. A minha esperança é que esse murro acorde, que haja uma ressaca das fake news, que as pessoas ressaqueadas pelo uso da mentira no campo da política abandonem ela e vão viver a mentira ou a invenção ou as possibilidades no lugar onde isso é possível, que é o teatro, a ficção e a literatura de ficção. E uma outra coisa muito importante em viver a ficção. A ficção ajuda a criar mundos possíveis também. Mundos reais possíveis. A história da política, ela está permeada por grandes senadores, governadores, que flertaram em inventar um futuro graças à inspiração, não divina, apesar de poder ser também, mas a inspiração ficcional. Em parte, ou totalmente, o futuro é uma invenção. Sim, mas vamos dizer...
O passado é uma presença. O passado está aqui. Mas vamos dizer isso da maneira. Porque a gente está numa live. E a gente está numa live em que a gente não tem segurança de que as pessoas partilham o mesmo repertório que a gente. E a gente tem que sempre lembrar disso. Nós devemos ser ponte. A comunicação deve ser ponte. A gente deve fazer dialogar. A gente deve furar as bolhas. Então, dito da maneira mais pedagógica possível, a arte tem uma importância, porque a arte é o lugar da imaginação, da invenção com segurança, sem ameaçar a coletividade, sem ameaçar as pessoas concretamente, e ao mesmo tempo a arte é o lugar da construção de mundos possíveis e futuros. A arte pode ser inspiradora na construção de mundos reais. Mas eu estou dizendo isso de uma maneira muito pedagógica, porque quando a gente fala isso, aí me parece que os que usam a mentira na política se acham autorizados a dizer que se tudo é ficção, se a arte ficcional é capaz de construir futuros, então por que eu não vou construir futuros também mentindo na política? Né? Então a gente tem que tomar esse cuidado. A gente Você tem que... acha que eles usam isso como justificativa? Usam sim. Steve Bannon e Olavo de Carvalho fazem isso o tempo inteiro. O que eles chamam de guerra cultural é isso. Né? A não há apropriação verdade. Exatamente. A apropriação das técnicas ficcionais, de mentir, para afetar a realidade hoje. Entendeu? E por isso esse papel é tão fundamental. Os historiadores têm um papel fundamental em escavar, em fazer uma arqueologia mesmo, né? Os arqueólogos, mas agora a arqueologia do discurso, do sentido Foucaultiano, é preciso cada vez mais fazer uma arqueologia para se chegar ao concreto, ao verdadeiro, que está mascarado pelo ficcional, certo? E temos cada vez mais de dizer, sim, a ficção tem um papel, porque assim, a afirmação de que tudo é ficção, que é uma afirmação que os estudos culturais fazem, é uma afirmação que eu sempre digo assim, olha, vamos com muito cuidado, claro, tudo é uma construção, mas a ciência obedece a determinados métodos, né? Existe um rigor científico, existe avaliação dos pares, existe prova, você tem que apresentar provas daquilo que você está... Você tem uma argumentação que confere à sua construção uma verdade. Então, não é a mesma coisa de dizer que é uma ficção como uma ficção televisiva, cinematográfica, literária ou... Não, e aí a gente chega realmente numa... Abriria-se para um debate muito mais espinhoso, que é a permissão de algumas correntes, né, pós-modernas para essa junção, né, entre o que é ficcional e ficcional realmente é tudo. Né? A gente abriria, isso se abriria para um debate muito espinhoso, para mim é a palavra. Espinhoso, doloroso. Esse debate tem que ser feito com muita responsabilidade. Não acho que as mídias sociais sejam um lugar, porque a gente tem que ter uma responsabilidade com o que diz, e a gente está numa batalha contra a mentira nesse momento. E a gente está numa batalha contra uma mentira que tem causado mortes no mundo inteiro, né? E que tem ameaçado vidas no mundo inteiro pela forma da violência perpetrada contra grupos estigmatizados, grupos difamados, como os imigrantes, a população LGBT, os descendentes da diáspora africana em todo o mundo. Ou seja, há uma violência concreta, praticada, possível graças ao uso da mentira na política. Então a gente está numa batalha aqui para livrar a política do uso da mentira. A batalha, as estratégias da batalha da mentira, elas são os registros. Por isso é muito importante, nessa luta pela verdade, a gente jamais esquecer os arquivos. Porque a própria narrativa sobre as mortes, Jean, elas podem ser consideradas apenas narrativa. Né? Então, assim, a importância do dado, a importância do acervo, a importância do registro, das fotos, dos museus, das documentações, dos institutos, e meio que para a gente fechar o que a gente está falando aqui, né? Trazendo algo que eu queria falar logo no início, quando a gente estava abrindo, que você vive comigo também uma outra guerra, que é a da preservação da memória da história brasileira. A gente hoje guarda 35 mil documentos. Isso é de uma seriedade que não me faz dormir, Jean, várias vezes.
porque assim, eu tomo esse trabalho junto com uma equipe de amigos, parceiros, colegas, né? Eu queria só rapidamente listar o nome de alguns, porque eu acho que a gente não pode, numa hora como essa, esquecer quem está do nosso lado. Hoje aqui, esse Arquivo Vivo, ele é um projeto do grupo de pesquisa de História do Teatro Brasileiro da Unirio, coordenado por Tânia Brandão e Elza Andrade. Mas fazem parte também o Valmir Aleixo, o Roger Xavier, o Antônio Gilberto, Débora Osner Lopes, Fabiana Fontana, Henrique Guzmão, o Tiago Exorque, a Marta Ribeiro e o Diógenes Maciel. E o Instituto Martim Gonçalves, do qual esse projeto ele é coparticipante, é feito graças ao apoio originante do Hélio Eichbauer, que doou uma parte do acervo que era do Martim Gonçalves, né? As outras duas dotações orçamentárias foi da família, e uma outra que eu fui percorrendo por 10 países do mundo catando, porque nós não guardamos no Brasil, e eu nunca me conformei com isso, não me conformo com isso. Sérgio Nunes Melo, Evald Hackler, Ciro Salles, Wagner Moura, Rosana Pinheiro Machado. Essas pessoas, elas estão numa rede de apoio, porque a gente, aqui no Brasil, a gente está politicamente sem qualquer estrutura. E A eu, gente né? precisa de dinheiro, a gente precisa de apoio, precisa de material, precisa. E, claro, é todo dia a gente cedendo material e recebendo, Jean. Eu queria terminar, já está no final, mas dizendo isso, que a memória do Brasil do século XX, ela não está indo parar em lugar nenhum. Os museus estão lotados também. Nós precisamos abrir novas casas capacitadas. Eu pedi para a gente fazer essa live aqui no Instituto e não no meu pessoal, porque o meu sonho é institucionalizar esse trabalho. Esse trabalho não é meu. Esse trabalho é nosso, é do país, ou ele não é. Então, ele não existe enquanto comunidade imaginada. Então, eu queria te agradecer demais por discutir essas coisas tão caras para todos nós aqui. A fake news está no acervo do Instituto Martim Gonçalves desde a fundação. O que você precisar daqui é teu também. Eu queria agradecer a todo mundo que está ouvindo a gente, teu público. Eu nem sei, te digo que muita saudade. Hoje eu pensei que eu fosse começar chorando. Eu disse assim, não vou chorar. Cheguei vermelha só vermelha. Mas pô, muita saudade de você, desejando demais o seu abraço e muito feliz de você continuar a sua pesquisa, porque eu sei que vai sair grandes frutos para o nosso Brasil imaginado. Já está, Daí. já está saindo. Quero agradecer, dizer que eu sou parte da rede de apoiadores do Instituto Martim Gonçalves. O trabalho que você faz é importante e eu não sou mais legislador nem político no Brasil. Então é preciso abrir uma linha de diálogo com quem está aí ativo na construção dessa política pública de preservação do acervo, do arquivo da memória. Muito obrigado. Eu estou falando rápido porque pode cair a qualquer momento. Um beijo. Te amo! Obrigada a todos, um beijo, tchau, muita saudade. Depois a gente fala.